Olá, você, esse é o nosso quinto encontro Biologia 1 extensivo, professor Cornélio, arrase no Enem 2015. Estamos lá com você para que você possa fazer a melhor prova nesse ano de 2015. O Enem, uma maior prova do mundo, que aglomera a maior quantidade de pessoas no mundo inteiro. Não tem prova nem na China, nem na Índia tão grande quanto essa prova do Brasil e muito bem elaborada, por sinal. Prova onde nós temos a participação de inúmeros professores do Brasil inteiro. E nós vamos continuar vendo destaques da biologia que podem e vão ser conteúdos básicos fundamentais para fomentar a discussão maior das competências e habilidades que nós faremos em conjunto com os nossos colegas da física, da química e, claro, vamos integrar com outras áreas como sociologia, história, geografia e outras áreas que também são relevantes para entendermos esse novo modelo, nem tão novo assim, mas esse modelo de integração entre as áreas ciência da natureza, com a parte de área exata, matemática, também com a parte de história, geografia, área humana e também com linguagens e códigos, língua portuguesa, educação física, sociologia, história e tantas outras áreas que a gente vai estar desfilando com vocês aí. Hoje nós vamos ver um conteúdo muito importante e que tem aparecido com uma certa frequência nos Enems, mas de uma forma indireta, não sendo contemplado com pecuinhas, com detalhes. Mas hoje a gente vai trabalhar fundamentos. Então os fundamentos são importantes para que você entenda aquela forma mais interpretativa que o Enem tem colocado para nós. Então acompanhem conosco nessa nossa aula de número 5. Vamos estar destacando com vocês, obviamente, essa biologia maravilhosa que tem várias divisões. A divisão de hoje é a embriologia. A embriologia, ela vai estudar desde o processo, não só da formação do embrião, mas já antecede um pouquinho desde o processo da formação dos gametas até o nascimento do indivíduo. Então vai estudar processos que vão até antes do processo de fecundação, até o processo da concepção, da formação desse indivíduo, o nascimento desse indivíduo. A embriologia é uma parte muito importante da biologia e complexa. E uma coisa muito interessante, quando nós estudamos a embriologia de um modo geral, a embriologia que nós estudamos não é a embriologia humana. O ensino médio, de um modo geral, contempla a embriologia de um animalzinho, um protocordado, cefalocordado, chamado anfioxo, que por sinal nem tem no Brasil. Por que se usa um animal desses para falar sobre embriologia? Porque ele é um molde, didaticamente, eu diria, praticamente perfeito, para nós estudarmos a embriologia mais fácil. E aí sim, podem-se fazer as relações necessárias para que você compreenda a embriologia humana com detalhes também. Ok, gente? Então vamos lá. Nós vamos estar passando o beabá da embriologia e destacando aquilo que realmente tem aparecido com mais frequência nas provas do Enem. Seguindo, gente, conosco na tela. Então, a fecundação. A fecundação inicia todo o processo. Claro, para fecundar tem que ter os gametas que, obviamente, no caso da espécie humana, o óvulo e o espermatozoide. Fecundou, a partir do momento que acontece a tal da anfimixia. Anfimixia é a fusão, ou cariogamia, tá? É a fusão do material genético do espermatozoide com o material genético do núcleo, ou a fusão dos núcleos dos gametas. Fecundou. Esse seria o pontapé inicial dos processos embriológicos, digamos. E aí nós vamos ter o quê? A fecundação, ou clivagem, vamos ter a gastrulação e a organogênese. Cabe ressaltar que tem autores que preferem colocar segmentação ou clivagem, gastrulação e colocar a neurulação como uma etapa, colocar aqui a neurulação e colocar a organogênese depois. Já vamos ver cada uma delas, você vai entender o porquê desses processos. Então, primeiramente, quando se fala em fecundação, vou pegar aqui primeiro o exemplo da espécie humana. A fecundação na espécie humana, ela vai acontecer, obviamente, quando acontece a ovocitação, após a ejaculação no canal vaginal, então de 5 a 15 minutos é o tempo que o espermatozoide demora para chegar no terço superior ou distal da tuba uterina e fecundar o, agora, óvulo. Penetrou no ovócito, aí virou óvulo e fecunda o óvulo. Terço superior ou distal da tuba uterina. A fecundação, no nosso caso, na espécie humana e nos mamíferos de um modo geral, ela acontece na tuba uterina. Esse concepto formado, ele vai ficar na tuba uterina em torno de 5 dias, 5 a 7 dias. No final da primeira semana, ele se gruda no endométrio, fenômeno chamado nidação.
Então a fecundação se caracteriza pela anfimixia cariogamia, quando o pronúcleo do espermatozoide se une ao pronúcleo do agora óvulo e forma um ovo ou zigoto, ok? Vamos lá, seguindo, pessoal. Então a gente observa aqui, ó, aqui aconteceu a fecundação no terço superior ou distal da tuba uterina, tem 3 terços, né? E vamos ter, né, a formação do zigoto ou ovo. Depois acontecem as etapas, né, de segmentação, a formação dos blastômeros, formação da mórula, até a formação da blástula. Então vamos lá. Primeiramente, quando se formou o ovo, este ovo ele tem algumas partes. Quais são as partes? Basicamente, né, além do núcleo que está lá inserido no citoplasma, a membrana plasmática, nesse citoplasma vão existir estruturas que servem de nutriente, tá? Ou chamado vitelo, ou também chamado lécito. Então sigam uma certa lógica. Se o animal ele é desenvolvido, ou ocorre o desenvolvimento dele no interior do corpo da mãe, onde a mãe manda o alimento. Obviamente que esse animal, no ovo dele, ele pode ter o quê? Pouca comida. Portanto, o ovo pode ser pequeno. Se o animal coloca o ovo no meio e todo o nutriente necessário para desenvolver aquele embriãozinho depende do ovo, e a mãe nunca mais vai mandar alimento, esse ovo tem que ser o quê? Grande. Tá? Outra forma também, se o ovo é colocado no meio e a larva nasce muito rapidamente e já consegue se nutrir, o ovo também pode ser pequeno. De um modo geral, quem tem ovo pequeno? Nós, mamíferos, a maioria, exceto os monotremados, a ectina e o ornitorrinco, e os animais como os equinodermos, o anfioxo, que nós comentamos, têm ovos pequenos. Tá? Poríferos, cnidários, que colocam o ovo na água. Agora, ovos grandes, que dependem de muita comida, ovos como de aves, de répteis e etc. Conforme a quantidade dessa comida, ou seja, o lécito ou vitelo, e a distribuição desse lécito ou vitelo, o ovo é classificado em algumas categorias. A classificação mais utilizada, tradicional, divide em 4 categorias. Ovos chamados oligolécitos, que para alguns são sinônimos de alécito, na prática não é, mas de um modo geral é utilizado. Ovo mediolécito ou telolécito incompleto, ovo telolécito ou telolécito completo ou megalécito e ovos centrolécitos. Então vamos analisar no esquema. Vamos lá. O ovo chamado oligolécito seria esse primeiro ovo aqui, ó. Oligolécito. Se você quebrar a palavra, oligo significa pouco, lécito, vitelo. Ele tem esses pontos que são o vitelo, bem distribuídos e pouco. Ovo típico ou da maioria dos mamíferos, também dos poríferos cnidários, também do anfioxo e dos equinodermos. Aí nós temos aqui em B um ovo chamado mediolécito ou telolécito incompleto ou heterolécito. Esse ovo ele apresenta uma quantidade média de vitelo mais concentrada num dos polos, que é o polo vegetativo. E no polo animal concentra o núcleo. Polo vegetativo com mais vitelo. O terceiro tipo de ovo é o ovo chamado telolécito ou telolécito completo ou megalécito. O ovo telolécito é o ovo de ave. Um detalhe, o ovo heterolécito é o ovo de anfíbios. É o ovo de boa parte dos moluscos e boa parte dos anelídeos. Tá? Agora, o ovo telolécito ele concentra vitelo em quase todo o ovo. Por isso que ele é telolécito ou megalécito. E numa das extremidades tem lá o polo animal. Né? Esse polo animal ele vai ter o núcleo. Mas quase tudo tem vitelo. Esse é o ovo de aves, o ovo de réptil, da maioria dos peixes e dos moluscos cefalópodos, polvo e lula. E temos também aqui ainda o ovo chamado centrolécito. Como o nome sugere, esse é o ovo mais abundante sobre a face da Terra, porque é o ovo presente na maioria dos artrópodos. O ovo centrolécito concentra vitelo ao redor do núcleo, ao redor do centro. Ok? São os 4 tipos de ovos. E uma coisa muito importante, o vitelo, entre aspas, atrapalha a divisão. Quanto maior a quantidade de vitelo, mais lenta e difícil é essa segmentação ou divisão. Voltando para a tela. Nós vamos observar, portanto, agora as fases com detalhes. A segmentação. Então, a segmentação ou clivagem. Primeiro, ela depende da quantidade do vitelo. Quanto maior a quantidade de vitelo, mais lenta e difícil é essa divisão. Ela inicia com a fecundação. Na segmentação ou clivagem, nós vamos ter estruturas como o ovo, que vai se dividir e vai formar os blastômeros,
que vão se dividir, vão formar, parecendo uma mora cheia de blastômeros, que é a mórula, que vai formar finalmente a blástula. Então tem ovo, mórula, blástula. E uma coisa muito interessante, nessa fase não há aumento do tamanho do conjunto. O ovo tem o mesmo tamanho da blástula. Então nós vamos observar aqui, ó, a segmentação ela pode ser holoblástica igual. Ó. Todo o ovo se divide e as células resultantes têm o mesmo tamanho. Inclusive na blástula, a blastocélia ela é central. Todo o ovo se dividiu e as células têm o mesmo tamanho. Essa segmentação é encontrada no nosso caso, holoblástica igual. Segunda segmentação, holoblástica desigual. Holo significa todo, blasto jovem. Toda a célula se dividiu, só que as células filhas têm tamanhos diferentes. No polo vegetativo, dividiu menos, porque eu falei para vocês que o vitelo atrapalha a divisão. No polo animal, dividiu mais, porque tem pouco vitelo. Inclusive, a blastocélia ela é excêntrica, fora do centro. Holoblástica desigual, ovos telolestos incompletos ou heterolestos, ovos de anfíbios. Agora, segmentação meroblástica discoidal. Parte do ovo se divide. Qual é a parte? Primeiro é a parte do disco. Qual é o ovo que tem disco? O ovo telolécito completo ou megalécito. A única parte que se divide é essa, é o disco geminativo, porque o restante todo é comida. Então o pintinho ele vem dessa região. O restante aqui é comida, é a gema para alimentar esse pintinho. Meroblástica discoidal. Mero, parte, blasto, jovem, discoidal, disco que se dividiu. O ovo, portanto, de aves e de répteis. E a última segmentação é a meroblástica superficial. Parte do ovo se dividiu. Qual é a parte? É a superfície. Por que a superfície? Porque no centro concentra vitelo. Então no centro não divide, o que segmenta é a superfície. Esse é o ovo de artrópodos, o ovo chamado centrolesto. Esses são os tipos de segmentação. Raramente o Enem vai cobrar tipos de segmentação. Mas para mostrar para vocês esse fundamento, como é que ocorre. Então a segmentação, ovo, mórula, blástula. Então olhando conosco aqui, ó, você observa isso. Ó. O ovo, 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, a mórula e a blástula. Lembrando que neste período as células são células chamadas pluripotentes. Elas têm a capacidade de gerar todas as células do organismo. São as chamadas células-tronco embrionária. Um detalhe interessante. Quando nós tratamos de um mamífero, a blástula de um mamífero, ela chama-se blastocisto. E ela é dividida em duas partes. Existe a parte externa, que nós chamamos de trofoblasto, que vai originar, entre outras coisas, a futura placenta, ou parte da futura placenta. E aqui, uma região onde se concentram as célulazinhas, chamada de embrioblasto, que vai originar o embrião. Daqui que são retiradas as células tronco embrionárias para fazer clonagem. Tá? Hoje já é permitido estudos com embriões no Brasil também. Então a blástula de mamíferos chama-se blastocisto. Dá para chamar de blástula? Dá. Aqui a gente observa o blastocisto fazendo nidação no útero. Ó. Então o trofoblasto, que é dividido em duas partes, o cito e o sincício trofoblasto, vão se integrando ao endométrio e nesta região vai se formar a placenta. E aqui, nesta região do embrioblasto, formará-se futuramente o embrião. Esse fenômeno, quando o embrião se gruda no útero, nós chamamos de nidação. Lembrando que a pílula do dia seguinte e o DIU, de um modo geral, impedem o processo de nidação e não de fecundação. Ok? Então, o blastocisto é a blástula de um mamífero. Seguindo, a próxima etapa é a gastrulação. A gastrulação, nós temos 3 coisas marcantes que acontecem nela. Gastrulação, forma-se uma estrutura chamada gástrula, em forma de um pequeno estômago. Formam-se o quê? Nessa estrutura, o blastóporo, forma-se o arquêntero ou arquêntero, um intestino primitivo, e formam-se os folhetos embrionários. Ectoderme, endoderme, mesoderme, derme ou derma, tanto faz. Observe aqui. Ó. Então aqui temos uma blástula. Esta blástula sofreu um processo de invaginação e formou aqui uma espécie de um êmbolo. Tá? Esta regiãozinha aqui é o blastóporo, que pode originar a boca ou o ânus. Nos animais em que o blastóporo primeiro origina a boca e depois o ânus ou o ânus vem de outro lugar, eles são chamados de protostômios. Nos animais em que o blastóporo origina primeiro o ânus
e depois a boca ou o ânus vem de outro lugar, ou a boca vem de outro lugar, melhor dizendo, eles são deuterostômios. Então aqui, isso aqui é o blastóporo, isso daqui é o arquêntero, o futuro tubo digestório. E aqui nós vamos ter a diferenciação dos folhetos. Esse folheto aqui no início vai chamar de mesentoderme. Ele vai originar a endoderme e depois a mesoderme. E por fora nós teremos a ectoderme, os 3 folhetos embrionários, ok? Então olhem só, se um animal tiver só 2 folhetos, a endoderme e a ectoderme não tiver meso, ele é chamado de dipoblástico ou diblástico. O exemplo de um animal assim são os cnidários, por exemplo, a água-viva. Se o animal tiver 3 folhetos, além da ecto e da endo, a mesoderme, ele é chamado de triblástico. A partir de plateumintes, todos os animais. Plateumintes, nematoda, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados são triblásticos. Outra classificação importante também é quanto ao destino do blastóporo. Como falei antes, se o blastóporo origina a boca e depois o ânus, ou primeiro a boca, os animais são protostômios. Por exemplo, os anelídeos, os moluscos e os artrópodes. Se o blastóporo originar primeiramente o ânus e depois a boca, os animais são chamados de deuterostômios, ok? Outro critério interessante. Agora, eu falei para vocês que a terceira etapa é a organogênese, que alguns chamam de neurulação. E preferem dizer que a organogênese ocorre um pouquinho depois. Dá para dizer que na organogênese ocorre a formação da neurula e o início da formação dos órgãos. Então a formação da neurula, obviamente, é a neurulação. E o início da formação dos órgãos é a organogênese propriamente dita. Então o que vai acontecer nesse processo aqui? Então olhem só. Seguindo, nós tínhamos aqui o ovo, aí formou-se temos aqui, desculpem, a gástrula, não o ovo. Nós temos a gástrula com os folhetos, e a meso, a ecto e endo, o blastóporo e o arquêntero. Vamos analisar agora, imagine que nós cortamos essa estrutura assim, ó. E é como se fosse uma laranja, eu estou mostrando para você, ó, eu fiz esse corte. Aí eu tenho a gástrula aqui, eu cortei aqui e estou virando para vocês. O que você vai ver dentro dessa metade de uma laranja ou de uma melancia? Você vai ver algo assim, ó. Então aqui dentro, ó, aqui é o arquêntero ou o intestino primitivo. A diferenciação dos folhetos, ó, por fora tem a ectoderme, ok? Aqui existe a endoderme e esta região aqui que vai se diferenciar, ó, é a mesoderme. Observem que existe um achatamento na região dorsal. Esse achatamento nós vamos chamar de placa neural. O embrião vai se desenvolvendo e acontece uma invaginação da parte dorsal. Vai gerar uma goteira neural. Ó, essa goteira neural, ó, a ectoderme aqui, ó. Observem que os tecidos adjacentes à mesoderme, ela está continuando a se multiplicar e a endoderme também. Vai chegar um momento, ó, que essa goteira vai se fechar e vai formar isso aqui, o embriãozinho continuaria, ó, vai ter um tubo fora. Ok? Então vai evoluindo aqui, tá? Ó, a mesoderme também formando bolsas, a endoderme. Vai chegar um momento que aqui formou um tubo. E aqui, ó, também tubos. E essa parte superior aqui também. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? A neurula, ela vai ter essa carinha aqui. Nessa neurula nós temos o tubo neural. Qual que é a origem do tubo neural? Ectoderme. Nós vamos ter a parte interna, inferior, que veio daqui, ó, o tubo digestório, o intestino primitivo. Qual é a origem? Endoderme. Agora aqui, que veio da mesoderme, da mesentoderme, formou um tubo maciço, de nome notocorda. A notocorda ela é substituída pelas vértebras. Ela orienta a formação das vértebras. A notocorda não forma as vértebras. Ela orienta a formação das. E qual é a origem da notocorda? Mesoderme. E essas bolsas laterais formadas aqui, ó, o nome dessas bolsas é somito. E o buraco dentro do somito nós chamamos de celoma. Então, tanto o celoma quanto o somito vem da mesoderme. Então, revisando com vocês aqui. Vamos ter o tubo neural. Qual é a origem? Ectoderme. Vamos ter o tubo digestório, o intestino primitivo. Qual é a origem? Endoderme.
Vamos ter a notocorda, que será substituída pelas vértebras. Qual é a origem? Mesodérmio. Os somitos e o celoma. Os somitos são as bolsas, o celoma é o espaço dentro. Qual a origem? Mesodérmio. Formou essa estrutura chamada neurula. Esta é a neurulação. Só para você ter uma ideia, todos os tecidos derivam dali. Por exemplo, o tecido epitelial, ele tem a origem da ecto, da meso e da endo. O tecido conjuntivo, que é o tecido ósseo, cartilaginoso, hematopoético, o tecido adiposo, o sangue, tecido propriamente dito denso, modelado e não modelado, vem da mesoderme. O tecido muscular, músculo estriado, esquelético ou cardíaco, músculo liso, vem da mesoderme. E o tecido nervoso, essencialmente da ectoderme. Então tem alguns destinos dos folhetos que vale a pena a gente saber. Por exemplo, se o embrião teve uma lesão na ectoderme, ele pode ter lesionado o tubo neural forma todo o sistema nervoso. Raramente ele sobrevive. Então tem fatores teratógenos que podem afetar esse embrião, ok? Voltando aqui para a tela. Então, tubo neural, ectoderme, somito, celoma e notocorda, mesoderme, tubo digestório, endoderme. Esta é a neurula. Agora, então as características aqui, ó, tubo neural, notocorda, somito, tubo digestório e celoma. Existe uma classificação quanto a ter ou não celoma. Os animais que não têm celoma são chamados de acelomados. Ó, esse aqui é um exemplo clássico de um plateuminte, uma planária. Tem ectoderme, tem mesoderme, tem endo. Então é triblástico. Só que a única cavidade que existe é o tubo digestório. Portanto, não tem celoma. O que é celoma? Cavidade formada exclusivamente pela mesoderme. E ali não existe. Segundo caso, os animais chamados pseudocelomados. Então, exemplo, os nematoda. Os nematoda da lombriga, por exemplo, os nematóides. Os acelomados, por exemplo, os plateumintes. Então, os plateumintes que nós vamos ter aqui. Os plateumintos nós vamos ter aqui. Os nematoda, um nematóide, uma lombriga. Existe aqui ectoderme, mesoderme e endoderme. E aqui o tubo digestório. Só que surgiu esse espaço aqui que fica entre a meso e a endo. Espaço entre a meso e a endo não é celoma, é pseudoceloma. Porque celoma é uma cavidade formada exclusivamente pela mesoderme. Então é um pseudocelomado. Esse espaço, por exemplo, pode ajudar na formação do tal do esqueleto hidrostático, esqueleto de água, que dá sustentação, além da distribuição de excretas e de nutrientes. O plateuminte não tem esse espaço, portanto ele não tem esqueleto hidrostático. Ele não tem sistemas também para distribuição tão eficiente quanto os pseudocelomados. E o último grupo são os celomados. Você tem aqui uma ectoderme, uma mesoderme, outra mesoderme e uma endo. E o tubo digestório. Então esse espaço formado aqui, ele fica entre a meso e a meso. Espaço formado entre a meso e a meso só pode ser o quê? Celoma. Então ele é celomado. São os animais moluscos, anelídeos, artrópodos, equinodermos e cordados. Este celoma, ele pode ser originado de duas maneiras. Se você observar aqui na tela, nós temos o caso do chamado enteroceloma, é a formação enterocélica do celoma, ou a esquizocélica. Entero vem de tubo digestório, esquizo vem de dividido. Então os animais celomados têm dois tipos de celoma. Esse primeiro caso que é o mais evoluído, o celoma vem daqui da mesoderme. Observem que o celoma, se você olhar aqui, esse aqui é o celoma. Então aconteceu o quê? Aconteceu um processo de invaginação da mesoderme e formou essas bolsas aqui. Se você observar aqui, essas bolsas que estão aqui, elas não eram anteriormente o celoma? Não era aqui o tubo digestório, melhor dizendo, o arquêntero? Isso aqui era o arquêntero, certo? Esse espaçozinho aqui, que eu estou apontando, pintando aqui para vocês, isso aqui era o arquêntero. Esse espaço não originou esse espaço aqui? Então, na verdade, todo esse celoma, ele veio do arquêntero, por isso enteroceloma. Quem tem um celoma desses? Equinodermos e cordados. Agora, olha aqui, Aqui nós tínhamos bolsas mesodérmicas, na verdade eram várias bolsas, todas divididas. Elas foram se juntando e formando uma grande bolsa, que formou o grande celoma. Então a gente diz que o celoma aqui,
Anteriormente, ele era formado por várias pequenas bolsas. Ele era todo dividido. Esquizoceloma. Quem tem um esquizoceloma? Anelídeos, moluscos e artrópodos. Eu creio que isso aqui não é tão significativo para uma prova do Enem, tá? Agora, os tecidos embrionários, a ectoderme, a meso e a endo, originaram o quê? Eu costumo dizer assim para o meu aluno, ecto lembra por fora. O que está por fora veio da ecto. Endoderme lembra dentro, então o que está no miolo central é da endo. Tudo que é recheio entre ecto e endo é meso. Então, exemplo clássico, ectoderme originou o quê? Epiderme e os seus anexos, pelo, cabelo, unha, revestimento interno da boca, do ânus, da vagina, do nariz e o sistema nervoso. Tá? Endoderme, o revestimento interno do tubo digestório, glândulas anexas, fígado e pâncreas, o trato respiratório e também algumas glândulas, como a suprarrenal, como a adenopófise, tá? São da endoderme. E a mesoderme é o recheio. O que tem esse recheio? A notocorda, que foi substituída pelas vértebras. Então, o osso, a derme, o sangue, o coração. Costumo dizer o seguinte, se tiver que chutar, chute mesoderme, que a mesoderme originou quase tudo. Ok? Então, vamos analisar na tela ó, a ectoderme. Epiderme e seus anexos, esmalte dos dentes, revestimento das cavidades bucal, nasal, anal, receptores sensitivos e sistema nervoso. Eu destacaria dois, sistema nervoso e epiderme e seus anexos. Seguindo, endoderme, destacaria epitélio do tubo digestório, destacaria também o revestimento do aparelho respiratório, do trato respiratório, e as glândulas anexas, fígado e pâncreas. Aí eu coloquei o revestimento da bexiga ainda, a adenopófise, a suprarrenal, tá? Acabam sendo da endoderme. E a mesoderme, uma notocorda, que vai ser substituída pelas vértebras. Eu destacaria aqui os músculos. Aí tem o aparelho urogenital, o sistema circulatório, o coração, os vasos, o sangue, os músculos também lisos, né? O peritônio, o mesentério, o espaço onde estão os órgãos, né? E etc. Então a mesoderme originou a maior porção dos nossos tecidos, né? O tecido conjuntivo e muscular e ainda parte do tecido epitelial. E aqui ainda um aspecto interessante é quanto aos anexos embrionários. O que é um anexo embrionário? Quando se fala em anexo, é alguma coisa que está junta com, mas não faz parte de. Então os anexos embrionários são divididos em verdadeiros e falsos. Nós temos os anexos verdadeiros que têm uma origem genuína, que é o saco vitelínico ou bolsa vitelínica, ou vesícula vitelínica, o alantoide, o córeo, que são o alantoide, né? Que a gente vai verificar, já que aparece a partir dos mais evoluídos, répteis, aves e mamíferos, o alantoide, o córeo e o âmnio, ou bolsa amniótica. O córeo também pode chamar de serosa. E os pseudoanexos, por que eles são pseudo? Porque eles não têm uma origem genuína. Placenta, que parte dela deriva do córeo do feto mais o endométrio da mãe, portanto origem mista. E o cordão umbilical, que na verdade é uma junção de todos os anexos, especialmente o alantoide e o saco vitelínico. Beleza? Então observem aqui. Você vai observar aqui a turma chamada do RAM, répteis, aves e mamíferos, tem todos os verdadeiros anexos. Então aqui a gente olhar um réptil ou uma ave, um ovo. Aqui você vai ter o embrião. Ao redor existe uma bolsa amniótica. Essa bolsa amniótica é preenchida pelo líquido amniótico que protege de choques mecânicos, evita a desidratação e a dessecação. Você tem aqui o saco vitelínico, que armazena vitelo, comida para o embrião. É o formador das primeiras células de sangue, o primeiro órgão hematopoético. Temos aqui o alantoide, que armazena excretas na forma de ácido úrico. Ajuda nas trocas gasosas e ajuda na reabsorção de cálcio da casca. E no início tem uma pequena função nutridora, pode ter um pouco de comida. E o córeo reveste todos os demais e ajuda nas trocas gasosas e reabsorção de cálcio da casca. Agora olhem só, o mamífero ele é desenvolvido dentro da mãe, tirando os monotremados ornitorrinco e ectina. Então o alantoide e o saco vitelínico, o alantoide que armazena excretas, o excreta pode mandar para a mãe que ela dá um jeito. O saco vitelínico armazena comida, comida a mãe dá um jeito. Portanto, tanto o saco vitelínico quanto o alantoide regridem para formar a maior parte do cordão umbilical. A bolsa amniótica, que ela é gigantesca, né? E aqui o córeo ao redor. Observe que parte do córeo
As vilosidades coriônicas, unidas ao endométrio da mãe, formaram a placenta. Então a placenta é um disco que realiza trocas. E o cordão umbilical, o conduíte, é o canal de comunicação. Então esses são os anexos embrionários, ok? Esta foi a nossa quinta aula. Professor Cornélio, um grande abraço a todos e até o nosso sexto encontro. Valeu, pessoal, e arrase no Enem 2015!